gente, quando a mãe do Keis, ela veio pedir pra eu pegar, eu sinceramente, eu fiquei com muita vergonha e eu não ia aceitar. Só que aí, tipo, sabe quando, tipo, Deus pega e fala assim, não, você tem que aceitar. E aí eu fiquei assim, ai, mas Deus, você sabe que eu morro de vergonha de pregar e de ficar falando assim na frente dos outros. Aí, mas sabe como que é Deus, né? Quando ele manda, já era. Aí eu queria estar pedindo para os irmãos abrirem lá em Atos 6. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levantaram-no ao sinédrio, ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Nos versículos anteriores, eles estavam... Aqui os discípulos já estavam sem Jesus e aí, como só estava eles, e eles meio que cuidavam das viúvas, dos órfãos, e aí começaram a reclamar que eles não estavam mais cuidando das viúvas. E então eles pegaram e falaram, eles falam que eles deveriam escolher 7 homens para servir. E no versículo 3 do capítulo 6, ele pega e fala: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa. E aí eles pegam e falam, tipo, as pessoas que vocês têm que escolher para poder servir, elas têm que ter essas características, que eram, eles deveriam, homens de bom testemunho, cheios de espírito e de sabedoria. Eles deveriam ter essas coisas. E aí, aí tem uma pessoa que a Bíblia faz questão de enfatizar e dizer que se encaixava perfeitamente para esse trabalho. E aí fala no versículo 5, tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E aí eles começam a falar o restante dos homens que eles escolheram. E aí aqui a gente vê que só Estevão, a Bíblia ela quis falar que Estevão, ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Tipo, e nenhum dos outros a Bíblia fala, Filipe era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. A Bíblia fala, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E aí, Estevão, ele era um cara tão sugoi, que os carinhas que trabalhavam nas sinagogas, que agora a gente vai entrar na história que eu li, na sinagoga, eles começaram a ficar meio incomodados com o modo que Estevão, ele estava falando. Que aí fala no versículo 8 e 9 que eu li. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos. Versículo 10 fala, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Quem falava? Estevão, ele falava de um modo tão sábio, cheio do Espírito Santo, que isso incomodava eles. E eles não resistiam. E aí eles, tipo, meio que ficaram com invejinha, sei lá, tipo, eles ficaram incomodados com isso. Então eles resolveram subornar uns caras pra falar que Estevão estava blasfemando. Tipo, é como se o tio Roberto falasse pro Keis, eu vou te dar 10.000 ienes pra você falar que a tia Clarice tá blasfemando contra Deus. Mas, no versículo 15, pega e fala, olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Tipo, eu fico imaginando como que deveria ser a cara de Estevão, né? Tipo, porque na Bíblia fala que eles viram o rosto dele e parecia de um anjo. Então, tipo, sei lá, será que tava brilhando na hora que eles olharam? Será que Estevão, ele era bonito? Será que ele tinha um cabelo enrolado? Aí, então, como o Keizo fala, né? Aí, pá! Aí acontece que...
Aí, tipo, aí do nada, Estevão ele fala um monte de coisa que tá escrito na Bíblia, e aí do nada ele pega e começa a falar, lá no 48, versículo 7. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, a terra, o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificaram? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Aqui antes ele estava falando sobre Salomão, tá? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde e obstinado, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas dos seus antepassados não perseguiram eles? Mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. O justo que eles estavam falando é de Jesus. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. E aí, Estevão ele vai falando, e aí ele chega na parte que eles não aceitavam, que chega na parte de falar sobre Jesus. E todo mundo sabe que Jesus ele foi rejeitado. Que tipo, ninguém acreditava que ele era o Filho de Deus. E aí quando Estevão fala sobre Jesus, eles ficam todos bravinhos e na Bíblia fala que ouvindo isso ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. Tipo, mas imagina que da hora, tipo, Estevão estava tão cheio do Espírito Santo que na hora que eles ficaram bravos, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita dele. E disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-los. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, ele chorava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Tipo, ele era tão cheio do Espírito Santo que, de vez em ele ficar com raiva do que estava acontecendo com ele, ele pegou e falou assim, Deus, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E Estevão, ele morreu com a certeza do que ele estava fazendo, que o que ele estava fazendo era certo. E de que aquele evangelho que ele estava pregando, ele estava vivendo e não tinha medo das consequências que ele ia passar com aquele evangelho. Se Estevão não tivesse tanta certeza e tanta fé, ele não morreria por algo que ele tinha dúvidas. E a consequência de Estevão foi literalmente a morte. Ele foi apedrejado. Mas talvez, agora aplicando nas nossas vidas, talvez nas nossas vidas a morte não seja física, não seja a gente ser apedrejado ou, sei lá, alguém atirar na gente. Por Cristo, talvez a gente tenha que deixar coisas que são prazerosas para nós. Um exemplo mais fácil, tipo, eu vou dar um exemplo agora, assim, que eu fiquei pensando assim, Deus, é sério mesmo que eu tenho que dar esse exemplo? Mas Deus falou que era esse exemplo que eu tinha que dar. Por exemplo, tipo, eu tenho que emagrecer. Mas, para eu emagrecer, o que eu preciso fazer para poder emagrecer? O que eu preciso fazer para emagrecer, Keizo? O que? Dieta, academia? Eu tenho que fazer dieta e academia. Eu tenho que parar de comer doce, eu tenho que, tipo, começar a comer mais salada, comer na hora certa e tudo mais. E eu preciso maneirar nas coisas. Estevão, ele não queria morrer, mas ele sabia que se continuasse, isso poderia acontecer. Mas ele preferiu deixar com que Deus usasse a vida dele. E tipo... Eu esqueci o que eu ia falar agora. Pra eu poder emagrecer, eu preciso, tipo, mudar as coisas. O meu modo de viver eu tenho que mudar pra poder emagrecer. Da mesma forma, para que Estevão ele fosse cheio do Espírito, ele precisou mudar o modo de viver dele. Um outro exemplo, e que também aconteceu na minha vida, tipo, aconteceu muito na minha vida, são as amizades. Eu acho que o que mais a gente escuta como jovem, como adolescente, é sobre isso. É sobre amizade. É tipo os nossos pais falando assim, cuidado com quem você anda. Não anda com esse daí não, porque ele não é um bom exemplo, não. Ele vai te influenciar e tudo mais. Mas por que será que, tipo, as pessoas falam isso pra gente? Acho que é porque nós descobrimos que existem pessoas da nossa idade
que não são os nossos pais e que podemos pedir conselhos. E eles não vão brigar com a gente. Tipo, você pode, é claro, um amigo de verdade, ele vai falar que você tá indo pro caminho errado, mas às vezes a gente pede conselho pra um amigo e ele vai, tipo, meio que falar assim, não, é isso mesmo, faz isso mesmo, não tá certo. Aí ele não vai, tipo, falar que você tá indo pro caminho errado. E sobre o assunto de amizade, a gente deixa pra outro dia, que eu não vou falar sobre amizade. Mas quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, as nossas atitudes começam a mudar. Por exemplo, eu tinha um pecado na minha vida e, tipo, eu não podia ver, tipo, entrou um menino novo na igreja. Nossa, entrou um menino novo na igreja, tio! Eu acho que eu vou casar com ele. Tipo, eu tinha essa mania, sabe? E isso é errado. E, tipo, com as minhas amizades, a gente sempre tinha essa de, nossa, você vê aquele menino, que bonito, nossa! Tipo, isso não é saudável, sabe? Jesus, ele não se agrada, porque talvez aquele menino, ele vai ser marido de outra menina, sabe? E, tipo, é como se alguém estivesse olhando pro marido de outra mulher, sabe? E isso não agrada o coração de Deus. E quando eu tive um encontro verdadeiro com Cristo, isso não me dava mais prazer, eu ficava incomodada com isso. E talvez, por exemplo, talvez se, tipo, claro, se a gente fosse amiga antes, e a Daiane fizesse isso comigo, tipo, e ela viesse falar de um menino pra mim, eu ia ficar tipo assim, não, acho que eu vou ir ali, estão me chamando ali. Mas pra ela isso ia ser muito chato, sabe? Porque, tipo, nossa, mas a gente falava junto, né, sobre aquilo, mas isso não tinha mais prazer pra mim, sabe? E talvez isso ela ia falar assim, nossa, você ficou sabendo, a Didi agora virou crente, ela nem quer mais falar de menino, não quer nem mais isso. Talvez na vida de vocês seja fofoca, talvez seja mentira, tipo, antigamente vocês tinham mania de falar da vida dos outros e agora vocês não sentem mais prazer em fazer isso. E talvez, tipo, as suas amizades vão falar assim, nossa, agora só porque ela virou crente, ela nem quer mais comentar da vida dos outros comigo. Tipo, nossa, só porque agora ele virou crente, ele nem quer mais fazer isso. Nossa, só... E talvez essa seja a forma que a gente é apedrejado, sabe? Talvez é dessa forma que as pessoas vão olhar pra gente e, tipo, vai ser que nem esses caras que apedrejaram Estevão. Talvez não seja na amizade, talvez seja no trabalho, talvez seja em muitas, talvez na internet, sei lá. Que aí vão ter coisas nas nossas vidas que a gente vai precisar recusar por causa de Cristo. E a questão é se você está disposto a fazer isso por Cristo. Será que a gente está disposto a ter que passar por isso, ser apedrejado? Talvez. Será que a gente está disposto a perder amizades por causa de Cristo? Será que a gente está disposto a perder, sei lá, o trabalho que não agrada a Deus por Cristo? Será que a gente está disposto a, tipo, sei lá, parar de mexer na internet por Cristo? Estevão, ele estava disposto a largar tudo por Cristo. Se ele não tivesse disposto, eu acho que ele não continuaria falando tudo aquilo que ele falou no capítulo 7. Se ele não tivesse disposto a passar por tudo aquilo por Cristo, cara, Estevão, ele teria falado assim, não, tudo bem, eu já parei, eu não vou mais falar do evangelho, tudo bem, eu vou ir ali na outra cidade, tá bom? Mas Estevão, ele estava disposto, ele estava querendo aquilo, ele estava tão cheio do Espírito Santo que, as pessoas que estavam à volta dele, pra ele era tanto faz. Ele nem ligava para as pessoas que estavam à volta dele. E você tem que estar disposto a largar tudo isso. E a pergunta que Deus fez para mim é, Jennifer, você está disposta a abrir mão daquilo que você tanto gosta por Cristo? Jennifer, você está disposta a deixar com que eu use você igual eu usei Estevão? Jennifer, será que você está disposta a ser apedrejada pelas pessoas como Estevão foi apedrejado? Talvez a gente não tenha uma morte física, mas talvez a gente tenha uma morte sentimental por causa de amizades, talvez a gente tenha uma morte emocional. E é dessa forma que Deus usa a gente. É quando a gente pega e fala assim, não, Deus, eu tô disposta a deixar com que o Senhor me use, eu tô disposta a largar tudo para que o Senhor faça e me encha do seu Espírito. E é isso que eu queria falar, gente. Eu acho que eu falei muito rápido, né? Assim, tá? É isso. Amém.